Bom, pessoal, equações exatas agora. Equações exatas. Às vezes aparecem equações da forma P de x, y, dx mais Q de x, y, dy, onde P e Q são polinômios de duas variáveis. Uma solução para esse tipo de equação é uma função y igual a y de x, ou x igual a x de y, tal que p de x, y, quando y é função de x, mais q de x, y, dy, dx é zero. Quando x é função de y, é só escrever p de x, y, dx, dy, mais q de x, y igual a zero, certo? Bom, a gente pode escrever também na forma paramétrica, né? Se eu pegar uma função dada por x igual a x de t, y igual a y de t, com t em algum intervalo i, eu digo que essa função é a solução dessa equação quando p de x, y, dx, dt, mais q de x, y, dy, dt for zero. Tá certo? Isso para todo t nesse intervalo i. Tá? A gente pode ainda escrever na forma implícita, né? Eu posso escrever y, a expressão φ aqui, y não, φ, a expressão φ de x, y igual a c, ela me dá implicitamente quem são as funções ou y em função de x ou x em função de y que satisfazem a equação. Mas aí a gente pode derivar aqui dos dois membros e usar a regra da cadeia e obter o seguinte, ó. Bom, usando a regra da cadeia aqui, eu fico com, derivando em relação a x, dx de φ de xy igual a derivada da constante que é zero. Aí agora usa a regra da cadeia aqui, ó. A gente fica com del φ del x vezes dx dx. Só que dx, derivada de x em relação a x é 1. Então, mais del φ del y vezes, agora sim, dy dx. Isso aqui igual a zero. Isso quer dizer que se a gente pôr p de x, y igual a del φ del x e q de x, y igual a del φ del y, então a função y igual a y de x dada implicitamente por φ de x, y igual a c é a solução dessa equação aqui, ó. P de x, y dx mais q de x, y dy igual a zero. Certo? Pois bem, quando a gente tiver essa equação aqui e existir uma função φ dada dessa forma, tal que a derivada de φ em relação a x seja p, a derivada de q em relação a y, de φ em relação a y seja q, a gente vai chamar a equação de equação exata. Certo? Então a definição é a seguinte, né? Uma equação diferencial
P de x, y dx mais P de x, y dy é dita ser exata quando existe, né? Quando existe uma função, ó, φ igual a φ de x, y, tal que del φ del x é igual a P de x, y, e del φ del y é igual a Q de x, y, tá certo? Nesse caso, as soluções dessa equação aqui são dadas pela igualdade φ de x, y igual a C, onde C é uma constante. Tá bom? Exemplo. Se a gente pegar essa equação aqui, ó, x dx mais y dy igual a zero. Isso aqui é uma equação exata. Isso aqui é exata, pois se a gente pegar φ igual a φ de x, y igual a x2 sobre 2 mais y2 sobre 2, aí a gente deriva aqui essa φ. Então, quem é del φ, del x, isso aqui vai embora, sobra só o x. Quem é del φ, del y, y. Mas isso aqui é exatamente P de x, y. Isso aqui é exatamente P de x, y. Então essa equação aí é exata. Certo? As soluções dessa equação aí são dadas por x2 sobre 2, né? x2 sobre 2 mais y2 sobre 2 igual a c, onde c é uma constante. Claro que a gente pode tirar o MMC aqui, multiplicar os meus pelos extremos. Isso aqui vai ficar 2c, aí eu posso escrever x2 mais y2 igual a um certo k constante. K nesse caso aí seria 2c, né? Dá no mesmo, não deixa de ser constante. Certo? Bom, então, suponha agora que P e Q sejam de classe C1 e, vou escrever isso, suponha, vamos supor agora o seguinte, ó, del φ del x igual a um certo P de x, y, del φ del y igual a um certo Q de x, y, P e Q de classe C1, né? P, Q, C1. De classe C1 quer dizer que eles são diferenciáveis e a derivada é contínua. Tá certo? Então a gente pode derivar cada uma dessas expressões aqui, ó. Se implica que del 2φ del x del y igual a del p del y e del 2φ. Eu derivei isso aqui em relação a y, agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Ó. Del 2φ del y del x igual a del q del x. Então agora a gente usa o teorema de Schwarz. O que acontece? Essas duas coisas aqui são iguais. Ó. Isso é igual a isso. Então, pelo teorema de Schwarz, isso aqui tudo implica que del P del Y é igual a del Q del X. Ou seja, quando P e Q são de classe C1 num aberto, digamos, ômega do R2, então essa condição aqui, ó, é uma condição necessária para a equação
P de xy dx mais Q de xy dy igual a zero ser exata, tá certo? Essa condição ela também será suficiente, pelo menos localmente, digamos quando o ômega for uma bola aberta do R2. Quando a gente está interessado em resolver equações diferenciais, a gente pode sempre supor que a gente está trabalhando em uma bola, né? A coisa é local, porque a gente está sempre procurando soluções com x, y próximo de uma condição inicial x0, y0, digamos. Então as coisas são locais quando a gente está trabalhando com equações diferenciais. De modo que essa condição aqui, ela será uma condição necessária e suficiente para esta equação ser exata. Tá certo? Então, ó, o que eu estou dizendo é que quando P e Q são de classe C1, classe C1 quer dizer que ela tem derivada e essa derivada é contínua, né? Em uma bola aberta, né? Digamos, ômega contido em R2, né? Então é P de xy dx mais Q de xy dy igual a zero é exata em ômega se somente se del P del y igual a del Q del x para todo xy pertencente a ômega, certo? Pois bem, exemplos, né? Exemplo. A equação x menos y dx mais x mais y dy igual a zero. Nesse caso, a gente tem P de xy igual a x menos y, Q de xy igual a x mais y. Quem é del P del y é igual a menos 1. Quem é del Q, escrever assim, 1 é igual a del Q del x, que é diferente, né? Então, essa equação não pode ser exata. Não é exata. Não é exata porque não satisfaz, né? A condição anterior, esse P e esse Q são de classe C1 em todo o R2, em particular em qualquer bola aberta do R2. Beleza. Exemplo 2. Exemplo 2, resolvo aqui esse problema de Cauchy, ó. X dx mais 2y dy igual a zero. Quando φ de 1, quer dizer, y de 1 igual a 2. Y de 1 igual a 2. É fácil ver que essa equação é exata, tomando φ de xy igual a x2 sobre 2 mais y2. Quando eu derivar φ em relação a x, dá x, que é p. Quando eu derivar φ em relação a y, dá 2y, que é q. Certo? Então, as soluções dessa equação aqui são dadas por x2 sobre 2 mais y2 igual a uma certa constante, c. C aqui é uma constante. Só que eu quero que essa solução, eu quero a solução que passe pelo ponto 1, 2. Então eu tenho que calcular aqui φ de 1, 2. Ó. Mas φ de 1, 2 é 1 sobre 2 mais 4. 9 sobre 2. Certo?
Então, o que acontece é que x2 sobre 2 mais y2 tem que ser igual a 9 sobre 2. Bom, a gente pode melhorar isso daqui, né? Eu vou escrever y2 igual a 9 sobre 2 menos x2 sobre 2. Então fica y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2. Certo? Se vocês observarem, né, não entrou o menos aqui, menos raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2, porque essa função aí não passa pelo ponto 1, 2. Tá? Aqui, para essa raiz quadrada existir, eu tenho que ter 9 menos x ao quadrado maior do que ou igual a zero. Né? Então, o x tem que pertencer ao intervalo de menos 3 até 3. Certo? Isso aí é a solução do problema de Cauchy dado. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte, ó. Como é que eu chego nessa φ aqui, né? Porque nesse caso aqui é simples, né? Quando eu derivar isso aqui dá isso, quando eu derivar em relação a x dá x, quando eu derivar em relação a y dá 2y. Bom, se não for tão imediato assim, né? Como é que a gente procura essa φ aqui, digamos assim? Vamos ver isso agora. Então, o que a gente sabe, dada a equação p de x, y, dx, mais q de x, y, dy igual a zero, suponha que ela seja exata. Então, é porque existe uma função φ igual a φ de x, y, tal que a derivada de φ em relação a x é p e a derivada de φ em relação a y é q. Aí agora eu vou integrar isso daqui em relação a x. Quando eu integro φ, eu obtenho exatamente φ de xy. Agora eu integro p, então fica a integral de p de xy dx. Só que como eu estou integrando, quando eu derivei em relação a x, aqui eu preciso que apareça uma função de y. Isso aqui é uma função que depende só de y, porque olhando para isso daqui, se eu derivar em relação a x, deriva φ em relação a x, volta para cá, deriva isso aqui e dá p. Quando eu derivar isso aqui em relação a x, some. Então eu preciso de uma constante aqui que dependa só de y. Pronto, agora como é que faz para derivar, para obter essa constante aqui que depende só de y? Deriva em relação a y igual a q. Então, ó, se eu derivar em relação a y agora, del φ del y, deriva esse negócio todinho aqui em relação a y, del y, dessa integral aqui de p de xy dx, mas, bom, só uma coisa, né? Essa integral aqui ela existe porque p, a gente está supondo em geral de classe C1, pelo menos contínua, p tem que ser. Agora aqui, isso aqui a derivada parcial dessa função aqui em relação a y. Só que, nesse caso, essa função aqui é uma função de uma variável só, que nesse caso é y. A derivada parcial coincide com a derivada ordinária, ou seja, k' de y. Agora, para obter esse k' de y aqui, eu pego isso aqui tudo igual a q. Igual a q, depois integra, obtém quem é esse k aí. Bom, eu preferi integrar isso aqui em relação a x, né? Mas eu posso começar por aqui, ó. Depende do problema aí, a gente tem que tomar essa decisão, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Exemplo. Resolva y dx mais x mais 2y dy, certo? Então aqui o p de xy é y
e o Q de x, y é x mais 2y. Se eu derivar del P, del y, isso aqui dá 1. E se eu derivar del Q, del x, isso aqui também dá 1. Então essas coisas são iguais. Tá? A equação é exata. Essa equação aqui é exata. Então agora a gente tem que encontrar uma função φ, tal que del φ, del x seja y e del φ, del y seja x mais 2y. X mais 2y. Então eu vou integrar essa função aqui em relação a x. Integrando em relação a x, a gente obtém φ de xy igual a xy mais aquela função, uma constante, que nesse caso depende só de y. Depende só de y, porque quando eu derivar, isso aqui vai embora. Agora eu pego esta função aqui e derivo em relação a x. Implica aqui del φ, derivo em relação a y, quer dizer, del y igual, derivada disso aqui em relação a y, ó, x mais k' de y, porque a derivada parcial aqui coincide com a derivada ordinária, já que essa função só tem uma variável. Agora isso aqui tem que ser igual a q, que é x mais 2y, ó. X mais 2y. Agora esse x cancela com esse x, implica que k' de y tem que ser igual a 2y, certo? Agora eu integro e obtenho que k de y, na verdade, tem que ser igual a y ao quadrado, certo? Então quem é a solução dessa... Quem é a minha φ, na verdade, né? A minha φ, ela vai ser φ de xy igual a isso aqui, ó. Xy mais k de y. Quem é k de y? Y ao quadrado. Essa aí é a minha φ. Ou seja, as soluções dessa equação exata, elas são dadas por xy aqui, xy mais y ao quadrado igual a um certo c, com c uma constante. Isso aqui são as soluções. Não confunda, né, a φ com as soluções dadas na forma implícita. Isso aqui é a φ que satisfaz essas duas condições aqui. As soluções são dadas dessa forma, onde c é uma constante. Se eu quiser, eu posso escrever as soluções na forma explícita, né? Aí basta isolar aqui, ou x ou y. Mas essa expressão aqui, ela me dá as funções y igual a y de x, ou x igual a x de y, que satisfazem a equação dada. Certo?